Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Dalet Amud Aleph, nas linhas lá de baixo. A nossa Mishnah falou que com relação a Shvot, com relação a juramentos e com relação a Tumat Mikdash e Kodashav, comer o Corban ou entrar no Beit HaMikdash com impureza, tem quatro proibições em cada um. Com relação ao juramento, dois juramentos futuros, dois passados, positivo e negativo. Com relação à entrada no Beit HaMikdash, a pessoa pode ter esquecido que ele estava impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comeu Corban, ou ele pode lembrar que ele está impuro, mas ele esqueceu que esse é o Beit HaMikdash ou que essa carne é de Corban. Também quatro proibições, certo? E a Gemara ficou tentando explicar quem é o Tana da nossa Mishnah, como dá para entender o Tana da nossa Mishnah, porque a priori parte da nossa Mishnah é compatível com a linha de Rabi Ishmael e parte da Mishnah é compatível com a linha de Rabi Akiva. Então a gente tentou explicar de maneiras diferentes, falando que o que está escrito na nossa Mishnah que é Hayav não é Hayav Korban, é só Hayav é Malkot. Tentamos explicar a nossa Mishnah como a linha de Rabi Ishmael, mas no fim essa explicação caiu. Por isso, a última coisa que a gente viu é que Rav Yossi fala que a nossa Mishnah, quem escreveu a nossa Mishnah, na verdade, foi Rebbe, e Rebbe escreveu o começo da Mishnah com relação a Shvot, seguindo a linha de Rabi Akiva, que tem aqui a proibição de juramentos é futuros e passados, positivo e negativo, quatro juramentos, e o fim da Mishnah, a segunda parte da Mishnah, a parte de pureza e impureza do Beit HaMikdash, segue a opinião de Rabi Akiva. Desculpa, ao contrário. Com relação a Shvuot, a gente segue Rabi Akiva. Com relação a Yediot Tumá, com relação à impureza, a gente segue a opinião de Rabi Ishmael, que tem o caso em que a pessoa esqueceu que estava impura, e ele entrou no Beit HaMikdash ou comeu Korban, são duas proibições, ou que ele sabia que ele estava impuro, mas ele esqueceu que aquilo é o Beit HaMikdash e que aquilo é um Korban, certo? Então, nessa parte a gente segue a opinião de Rabi Ishmael. Certo. Seguindo em frente, então, essa é a explicação até agora, que realmente a nossa Mishnah é de diferentes, parte como Rabi Akiva, parte como Rabi Ishmael. Amaravashi, fala Ravashi. Amrita Leshmata Kamei de Rav Kahana. Eu falei essa sugiá, contei todo esse diun, tudo que a gente teve até agora, perante Rav Kahana. Ve'amar, ele me falou o seguinte: Lotei marebi nasiv la liba detanai, veleilos viralei. Falou Rav Kahana para mim: olha, não diga que Rebbe, ele falou parte da Mishnah como Rabi Ishmael, parte da Mishnah como Rabi Akiva, mas ele não sustenta como nenhum dos dois. Pensa alguma outra coisa completamente. Ela, Rebbe também de nafshe me fares. Então, não, fala Rav Kahana, Rebbe, quando ele escreveu essa Mishnah, ele está trazendo a opinião própria dele. Rebbe sustenta com relação a tomar do Beit HaMikdash como Rabi Ishmael, que se a pessoa esqueceu que aquilo o Beit HaMikdash entrou, tem Korban, e ele sustenta com relação a Shavuot, que como Rabi Akiva, que tem quatro proibições, futuro, passado, positivo e negativo. Rebbe próprio sustenta em um assunto como Rabi Ishmael, em outro como Rabi Akiva. Então não é que Rebbe falou parte da Mishnah como opinião, parte da Mishnah como outra, essa é a opinião de Rebbe. Em um lado ele sustenta como Rabi Ishmael, e no outro como Rabi Akiva. E o Tana da nossa Mishnah segue 100% a opinião de Rebbe. Detalhe, como a gente encontra na Braita, o seguinte, certo? Com relação a pureza e impureza. De acordo com o Rabi Ishmael, que a gente falou que a nossa Mishnah segue a linha dele. Se a pessoa lembra que está impuro, mas esqueceu que aquilo é o Beit HaMikdash ou que aquela é carne de Corban, também é Hayav, alguém que faz isso e come o Corban dessa maneira, certo? Não como Rabi Akiva, e sim como Rabi Ishmael. Onde a gente sabe que Rebbe também concorda com isso, o detalhe, como está escrito na Braita. Minayin no Hayav elashesh beidia batchila veidia basov velem betaim. Pergunta a Braita, de onde eu sei que alguém que ele comeu uma comida com impureza, certo? Alguém que estava impuro e comeu um corban, ou entrou no Beit HaMikdash, de onde eu sei que ele só é Hayav se ele sabia que ele estava impuro no começo, depois, no fim da história, ele também lembrou que ele estava impuro, e no meio do caminho ele esqueceu e por isso ele entrou no Beit HaMikdash. Certo? De onde eu sei que tem que ter conhecimento prévio, conhecimento posterior e no meio da história esquecimento. Então, Lomar, Venelam, Venelam, Shtei Bramim, de Rabi Akiva. Disso que está escrito no Pasuk, duas vezes a palavra Nelam, a gente vê que ele esqueceu, vem entender Rabi Akiva o seguinte, olha, tem que ter um esquecimento prévio e um esquecimento posterior, ou seja, ele sabia e esqueceu e depois ele lembrou, certo? Tem que passar por
por o Neelam vem trazer dois conhecimentos, dois momentos onde ele reconheceu a impureza dele. Então ele reconheceu no começo, reconheceu no fim e esqueceu no meio. Rebbe Omer no tzarich. Rebbe fala, olha, eu não preciso usar as duas palavras Neelam para essa drachá. Arei Omer venelam. Está escrito no Pasuk Venelam, ele esqueceu. Michal deyada veio Yadá. Se está escrito no Pasuk ele esqueceu, sinal de que antes ele sabia e depois ele ficou sabendo. Sim? Só tem esquecimento se teve conhecimento prévio e conhecimento posterior. Aí tem um momento de esquecimento. Se não, é algo que ele nunca soube. Se ele não sabia antes, então ele nunca soube. Se ele nunca lembrou depois, ele nunca vai ficar sabendo. Venelam parece que ele esqueceu isso temporariamente. Então, fala, Rebbe, só de uma palavra Nelam eu já entendo que tem que ter conhecimento prévio, conhecimento posterior e esquecimento no meio. Arei idiot, certo? Da palavra Nelam. Em que matomar venelam, venelam? Então, por que está escrito venelam duas vezes? Entende, Rebbe? Lechayev alem tumah, valelem mikdash. Fala, Rebbe, isso que está escrito Venelam duas vezes vem dizer que ele é Hayav não só quando ele esqueceu que ele estava impuro, mas também quando ele esqueceu que esse é o Beit HaMikdash ou que esse é o Korban. Mesmo que ele lembrava que ele estava impuro, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, ele esqueceu que aqui é o Beit HaMikdash, esqueceu que essa carne é de Korban. Então o Rebbe entende, o Rebbe discorda de Rabbi Akiva, e Rebbe realmente diz que com relação a idiota tumá, o reconhecimento de impureza, tem quatro proibições, certo? Então o Rebbe está resolvido. Então, desculpa, com relação a idiota Tumá, a gente encontra aqui que Rebbe, ele sustenta como Rabi Ishmael. Então, essa parte da Mishnah que falou que idiota Tumá são dois que são quatro, dá para explicar que ela é a opinião própria de Rebbe, não o Rebbe em nome de Rabi Ishmael, a própria opinião de Rebbe. Aí fala Gemara, acho que então a gente encontra com relação a idiota Tumá que essa é a linha de Rebbe. Shvo de leit leitama de nafshe milalan. Da onde a gente sabe agora que Rebbe sustenta também que com relação a Shvuá, com relação a juramento, ele entende que são dois, que são quatro. Ou seja, que Rebbe sustenta que com relação à proibição de jurar, tem proibições de juramento futuro e passado, positivo e negativo. Ou seja, é proibido jurar que eu vou comer alguma coisa e não comer, ou é proibido jurar que eu não vou comer algo e sim comer. E alguém que fez isso, ele transgrediu a proibição de juramento e tem que trazer corban. E também para o passado. Se a pessoa jurou que ele comeu, mas ele não tinha comido, ou se ele jurou que ele não comeu e ele sim tinha comido, de onde eu sei que Rebbe sustenta que nesse caso também é Hayav Korban, alguém que fez isso. E Rabi Akiva diz que não. E Rabi Akiva diz que juramentos é só futuros e não passados. De onde eu sei que Rebbe discorda. De onde eu sei que Rebbe sustenta que juramento também é passado e a nossa Mishnah vai ser a opinião própria de Rebbe. Fagmará Svarau. Fala, Gmará, eu posso concluir isso baseado numa svará. Qual a svará? Então, vamos só antecipar aqui o que vai aparecer aqui na Gmará, na continuação. A gente tem, logo antes da Tfilat de Shacharit, antes de começar a Psuquei de Zimra, a gente tem aquela braita de Rabi Ishmael. Rabi Ishmael omer beshlosh semidot atorah nidreshet bahem. Rabi Ishmael fala lá o seguinte, existem 13 midot, 13 técnicas de estudo da Torá. Quando a gente vai estudar a Torá, não tem só a leitura dos psukim, tem também técnicas para entender o que o pasuk quer dizer para a gente, coisas que estão escondidas dentro do pasuk. Dessas 13, a gente tem, na verdade, discussão, não tem só 13, certo? O Rabbi Ishmael fala que tem 13, tem outras opiniões que tem outras, mas tem algumas que são discutidas. Uma delas que tem discussão, é o que a gente vai ver agora na Gemara, é chamada de Iribui Umiut ou Klal e Prat. Às vezes, a Torá fala algo genérico, depois fala algo detalhado e volta a falar algo genérico, como a gente vai ver lá na continuação, certo? Vai ficar mais claro quando a gente vê o exemplo. Tem duas maneiras de entender isso. Tem uma maneira que é chamada de iribui, miut iribui, ou seja, quando a Torá falou genérico, quer dizer iribui, pode ser qualquer coisa. Depois ela mietá, ela excluiu, ela falou não, só um tipo de coisa. E depois ela falou de novo, pode ser qualquer um. Isso é chamado iribui, miut iribui. Quando a gente encontra na Torá um passuco em que ele tem essa formação, essa construção, de ribui, miut e ribui, significa que posso usar qualquer coisa para isso, menos uma coisa específica. Mas tem outra maneira de ler a Torá que é chamada de klal, prat e klal. Klal também é geral, igual ribui. Prat é algo específico, igual miut. E klal, no fim, é geral, igual ribui.
Só que a conclusão desse tipo de estudo diz que klal, o prat, o klal, não pode ser qualquer coisa, tem que ser algo parecido com o prat. Parecido com o exemplo trazido na Torá, certo? Então vamos continuar a Gemara, a gente vai entender isso melhor, mas só para antecipar o conceito. De onde a gente sabe que Rebbe sustenta que com relação a juramentos, existem quatro tipos de juramentos proibidos: futuros, passados, positivo e negativo. Então, fala, mas essa a gente tem lógica. Por quê? Rabi Akiva, maitama kamechaev lesheavar. Por que Rabi Akiva sustenta que juramentos passados é Hayav, certo? A gente falou no passado que, de acordo com o Rabi Ishmael, juramentos passados não são Hayavim. De acordo com o Rabi Akiva, sim. Então a gente encontrou com relação a idiota tumá, com relação a pureza e impureza, que Rebbe sustenta como Rabi Ishmael, que tem quatro proibições. Como a gente sabe que Rebbe sustenta também como Rabi Akiva com relação a shvota, juramentos, que tem futuro e passado, positivo e negativo, quatro proibições. Então a gente sabe que ele segue a linha de Rabi Akiva, e aí a gente pode falar que a nossa Mishnah é Rebbe totalmente. Por quê? Da onde a gente sabe isso? Porque Rabi Akiva, da onde ele tirou que alguém que fez juramentos passados, jurou que ele comeu e não tinha comido, jurou que ele não comeu e ele tinha comido, de onde ele sabe que ele é Hayav? Dedar Ishribui Umiut. Porque ele aprende isso de Ribui Umiut. A maneira como ele chegou nessa conclusão é porque quando ele estuda a Torá com a regra de Ribui Umiut. Rebbe Namidar esse Ribui Umiut. E Rebbe também durante a Torá assim. Detalhe, onde a gente encontra essa drachá de Rebbe? Detalhe, Rebbe fala o seguinte na Braita. Rebbe Omer, está escrito no Pasuk. Vamos trazer aqui o Pasuk. Está escrito assim no Pasuk. O fiduyo מבין חודש תפדה, ופדויו מבין חודש תפדה, בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרau. Então, ele fala o seguinte: Bakol podim bechor adam. É permitido lifdot bechor adam, bechor é aquele, o primogênito que nasceu, tem que fazer pidion dele, tem que pagar para o coelho os 5 slaim. Fala o seguinte: embora na Torá está escrito Hamishah Shkalim, está escrito 5 Shkalim, que parece que eu preciso pagar com dinheiro. Fala, Rebbe, não, pedião de criança para o Cohen pode ser feito qualquer coisa, Chutz Minashtarot. Só não posso usar um shtar, um contrato, algo que não é dinheiro mesmo, algo que só vale dinheiro, tipo um cheque. O cheque não é dinheiro em si, o cheque não tem valor, ele pode ser descontado, ele pode ser trocado, substituído por dinheiro, mas ele próprio não tem valor. Mas se eu quiser usar um vaso, se eu quiser usar uma cadeira, qualquer coisa que vale dinheiro, pode, certo? Não somente cheques, tarot não podem, porque o cheque aqui, um contrato, uma promessa de uma dívida, algo do tipo, não é dinheiro em si, é uma promessa futura, diferente de algo que tem valor próprio. Verabanan amri bachol podim bechor adam. Rabanan falou, não, realmente eu concordo que pode ser qualquer coisa, chutz, fora três coisas. Me'avadim, ushtarot e karkaot. Avadim, Tarot e Karkot não servem para Lifdot Bechor Adam, certo? Então, se eu tenho um escravo, eu chego para o Cohen, olha, eu quero fazer o pedião do meu filho, Bechor, que nasceu primogênito, toma esse escravo, de acordo com o Rabanan não pode, de acordo com o Rebbe pode. Qual a discussão entre eles? Maitama, qual a discussão entre eles? De Rebbe Daresh Ribu Yomiutem. Rebbe Doresh a Torá, de acordo com a regra Ribu Yomiut. Que significa? Está escrito assim no Pasuk. O Fiduyav mi ben Chodesh. Está escrito no Pasuk, o Fiduyav mi ben Chodesh, ou seja, o pidion da criança quando ele tem um mês. A Torá não falou como Lifdot, falou, olha, Tifde, faça o pidion. Sim, foi bem geral, não especificou como fazer. Na continuação do Pasuk está escrito, Berkecha kesef hameshet shkalim. Na continuação do Pasuk está escrito que o pidion tem que ser feito com 5 shkalim, certo? Ou seja, miet, a Torá excluiu, falou, olha, eu te falei para fazer pidion que parece de qualquer jeito? Não, estou te falando que é com 5 shkalim, tem que ser feito dessa forma. Mas está escrito no Pasuk também tifde. Está escrito no Pasuk mais uma vez a palavra tifde, que significa, olha, faz do jeito que você quiser. O importante é fazer o pidion. Então, hazar veribá, ou seja, eu tenho no Pasuk 2 ribui, 2 vezes em que a Torá fala, olha, faz pidion, lo mexané como você faz, e uma vez que a Torá especificou como fazer hameshet shkalim, 5 shkalim, ou seja, a Torá limitou para 5 shkalim. Então, como eu entendo a Gemara, como eu entendo o Pasuk, fala Rebbe o seguinte, então eu tenho ribá,
o miet veribá. A Torá falou, faz pedido de qualquer jeito. Depois falou, não, faz com 5 shkalim. Depois falou, quer saber, faz de qualquer jeito. Quando a Torá usa essa linguagem, essa construção do Passuk, ela vem ribá akol. Ela vem dizer que a verdade é que o pedido pode ser feito com qualquer coisa. Certo? Ribui de tudo. Mas ribá kol milim. Então, quando a Torá usou essa linguagem, ela vem falar que o pedido bem pode ser feito realmente com qualquer coisa. O maimiet, então, por que eu tenho um miúdo no Passuk? Por que a Torá falou Hameshet Kalim? Por que a Torá quis aqui, sim, lemaet, que parece que é dessa forma que tem que fazer e não de outra maneira? Não para realmente excluir qualquer coisa, miet starot, vem excluir uma coisa. Ou seja, quando a Torá usa essa construção do Passuk, em que tem um ribui, uma coisa genérica, parece bem geral, faça pidion, um miúdo, excluiu, falou não, pidion com 5 shkalim, e depois falou de novo, tifde, faça pidion de qualquer jeito, ela vem então assim, a gente fala, olha, tudo é válido, menos uma coisa. Uma coisa não. Que coisa? O que é o oposto do que foi trazido no Passuk. Quando o Passuk trouxe o exemplo de Hameshet Shkalim, de 5 shkalim, não é para dizer essa é a única maneira de fazer pidion. É para dizer que a única maneira que você não pode fazer pidion é usar algo contrário a Hameshet Shkalim. Algo que não vale dinheiro. Algo que é só uma promessa de dinheiro. Um shtar, um contrato, uma promessa, um cheque. Mas, se você usar qualquer outra coisa, tá valendo, certo? Então, o Rebbe, quando ele estuda o Passuk, ele entende da construção do Passuk de Iribui, Miut, Iribui, que pode tudo, menos uma coisa que é geralmente o oposto do exemplo trazido. Verabanan, a ideia por trás é o seguinte: por um lado, a Torá fala tifde, faz pidion de qualquer jeito. Por outro lado, ela te dá um exemplo específico de como fazer. Porque ela dá um exemplo específico, se ela for, pode fazer de qualquer maneira. Então, o Rebbe entende que esse exemplo específico vem excluir o oposto dele. Ver Rabanan, ele estuda a Torá de forma diferente. Dashei klal e o prat. Rabanan estuda a Torá como klal, o prat, o klal. É muito parecido, só que a regra diz algo diferente. Se ribui, miúdo e ribui vem falar que pode tudo menos uma coisa, klal, o prat, o klal vem dizer que pode tudo menos tudo que é parecido. Desculpa. É, como fala? O prato, o exemplo que tem no meio da Torá, não vem dizer, olha, pode tudo menos uma coisa específica, vem dizer pode tudo, o tudo tem que ser parecido com o exemplo. Certo? Diferente de Rebbe, que o exemplo exclui todo o resto. Desculpa, de novo. Diferente de Rebbe, que o exemplo vem dizer, olha, pode ser qualquer coisa, fora o que é oposto ao exemplo, de acordo com o Rabanan de Klal, o prato Klal, a regra é que pode usar qualquer coisa que seja parecida com o exemplo. Então vamos ler. O fiduyav mi ben chodesh klal. De novo, a palavra o fiduyav ben chodesh, que o pedido tem que ser feito quando a criança tem um mês, é um klal, é uma regra geral. Berkecha kesev chameshet shkalim prat. Quando a Torá falou como fazer isso, 5 shkalim, vem dar um exemplo, vem lefaret, vem diminuir. Desculpa, tifde. Quando está escrito a palavra tifde, quer dizer, faça pedido de forma geral. Temos aqui Hazar o Klal, temos mais uma regra, mais uma generalização. Isso daqui é chamado de Klal, o prato Klal, e a regra diz que quando você tem Klal, o prato Klal, quando você tem uma geral na Torá, um exemplo, e mais algo genérico, e dá nela que eina prat. Isso significa que a Torá vem dizer que você pode usar tudo que for parecido com o prato. Ma prat mefurash davar mitalter vegufom amon. Agora, qual é o prato? Prato é remeshet saim. Qual a definição de 5 shkalim? Qual a definição de 5 shkalim? É algo que ele é mitaltel, é algo móvel, vegufom amon, e ele vale dinheiro. Certo? As moedas antigamente não era igual a moeda de hoje em dia, de 20 shkalim, de 50 shkalim, que ela não tem valor próprio. As moedas de antigamente, elas valiam o peso delas. Então, quando está escrito na Torá, Hameshet shkalim, é algo móvel que tem valor próprio. Então, a Torá vem dizer, Afkol davar mitaltel vegufom mamon. Vem dizer que com o que eu posso fazer pidion? Não qualquer coisa, mas qualquer coisa que seja parecido com o exemplo da Torá, qualquer coisa que seja móvel e tenha valor próprio. Yatsu karkaot. Então, não posso fazer pidion com terrenos, certo?
Não posso chegar para o Cohen e falar, olha, esse terreno é seu, me dá a criança de volta, Sheinamital Telim, porque terrenos não são móveis, e a sua vadim sheukshule karkaot, escravos, embora escravos eles sejam móveis, eles têm um valor próprio, não serve, porque a gente tem um ekesh na Torá, que a Torá conectou todos os dinim de karkaot com a vadim, o que não serve carcaota, o que não serve terreno, certo? Que nos casos em que terreno não é válido para fazer alguma coisa, a vadim também não, mesmo que eles são diferentes, a Torá conectou os dois. E a Tzustarot, a Falpishmitatelim, Gufamamon. E agora Ramim concordam que Shtarot, usar um contrato, um shtar ou algo do tipo, não serve, porque embora ele seja móvel, ele não tem valor próprio. Ou seja, de acordo com o Rebbe, a gente estuda Ribui, Miut e Ribui. Então, Ribui, Miut e Ribui vem dizer, no caso do Pidyon, que eu posso fazer Pidyon qualquer coisa, menos o oposto ao o exemplo da Torá, que são Hameshet Shkalim. O oposto disso é algo que não vale dinheiro, é Shtarot, um cheque. De acordo com o Rabanan, a gente estuda claro, prato, claro. Claro, prato, claro vem dizer, olha, não pode tudo. Pode qualquer coisa que seja parecida com o exemplo da Torá, certo? Então, essa discussão a gente encontra entre Rebbe e Rabanan de como estudar a Torá. Agora conclui a Agmará. Vamos voltar agora para a conclusão da Agmará. A Agmará falou, da onde eu sei que Rebbe concorda com Rebbe Akiva, que juramentos futuros e passados são proibidos, e alguém que transgrediu juramentos futuros e passados, ele tem korban, porque Rebbe Akiva chegou nessa conclusão baseado na maneira de estudar a Torá. Rebbe Akiva estuda a Torá com a regra de ribui, miut e ribui. E a gente encontra que Rebbe também estuda a Torá com a regra de ribui, miut e ribui. Então, se Rebbe estuda a Torá igual a Rebbe Akiva, e Rebbe Akiva chegou na conclusão que juramentos passados são proibidos, baseado nessa maneira de estudo, então Rebbe também concorda com isso. Por isso a gente pode explicar que a nossa Mishnah é Rebbe. Rebbe concorda com a linha de Rabi Ishmael com relação à impureza no Beit HaMikdash, e com a linha de Rebbe Akiva, de acordo com o Shmuel. Então a nossa Mishnah é Rebbe. Certo? Explicado. Amarlei Ravina Leameimar, perguntou Ravina para Meimar, Rebbe dar distribui o miútei. Será que Rebbe realmente dorecha a Torá igual a Rebbe Akiva? Será que Rebbe estuda a Torá com a regra de ribui e miút? Vê Rebbe klale o prata e drares. Aí a gente encontra que Rebbe estuda a Torá com a regra de klal prat e não com a regra de ribui e miút. Aonde? Detalhe, está escrito no passuco o seguinte, Martzea, um Eved Ivri, alguém que ele era escravo, que ele decidiu, alguém que ele era escravo, que ele decidiu que ele não quer ser liberado no sexto ano. Geralmente é um escravo, um Eved Ivri, um escravo judeu, que foi vendido porque ele roubou e não tem como pagar, ele é vendido como escravo. Quando termina 6 anos de escravidão, ele é libertado, ele pode ir embora. Se ele fala, não, olha, Havtetadoni, eu gostei do meu dono, eu quero continuar morando aqui, se faz um buraco na orelha dele, ele vira escravo até o eu ver. Certo? Agora, no fazer o buraco da orelha, está escrito na Torá martzia, que tem que usar um negócio chamado martzia, que era um negócio que servia para fazer um buraco na orelha. Em Lela martzia, a priori, a Torá falou que a maneira de fazer o buraco na orelha do escravo que quer ficar escravo é com martzia. Minain lerabota sol ve'asirah amachad ve'mekadeach mechatev. De onde eu sei que eu posso usar outras coisas? De onde eu sei que eu posso usar uma agulha, ou uma furadeira, ou um negócio que era servia para onde vão escrever, para fazer buracos, quer dizer, de onde eu sei que eu posso usar outras coisas, outros tipos de utensílios que dá para fazer com eles um furo na orelha. De onde eu sei que não é só martziat, então vem a Drashá e fala o seguinte, velakha kol davar shenilkach bayad, vem Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda entende do passo está escrito o seguinte, velakachta et martzia venatata beozno badret ve'alecha evedolam ve'aflamatchata seken. Ele entende do passo velakachta, que a palavra velakachta vem dizer qualquer coisa que pode ser pega com a mão. Velakachta kol davar shenilkach bayad, vem Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. A palavra velakarta vem dizer que eu posso pegar qualquer coisa. Rebbe fala, não, não é qualquer coisa que pode pegar com a mão. Martzea, Rebbe aprende a palavra martzea, ma martzea meuchat shel matechet, afkol shel matechet. E Rebbe fala que não. Quando a Torá deu o exemplo de martzea, ela vem dizer que se você quiser fazer o buraco na orelha do escravo, você tem que usar algo parecido com martzea. Não só qualquer coisa que pega com a mão, mas algo realmente parecido com martzea, que ele é feito de metal. Então eu posso usar coisas de metal. Veamrina, e a Agmará se perguntou qual a discussão entre Rebbe
E Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, entre Rebbe que falou que é só coisas de metal, e Rabi Yossi ben Rabi Yehuda que falou que pode ser qualquer coisa, e explicou a Gemara, Rebbe daresh klale o prata, e Rabi Yossi ben Rabi Yehuda daresh ribui o miutei. Rebbe ele sustenta que a gente lê a Torá com a regra de klalo prato klal, e Rabi Yossi ben Rabi Yehuda ele segue a regra de ribui miutei ribui. Então a gente vê que Rebbe só vê que a gente estuda a Torá com a regra de klalo prato klal, e não com a regra de ribui miutei ribui como Rabi Akiva. Então volta a nossa pergunta. Da onde a gente sabe que Rebbe sustenta que juramentos passados também tem Corban? Rebbe Akiva tirou isso porque ele estuda a Torá como Ribui, Miut e Ribui. Mas Rebbe a gente encontra que ele estuda a Torá como Klal, prato Klal. Então volta a nossa pergunta, certo? Essa é uma pergunta. E a segunda é que a gente viu uma contradição. Por um lado, agora a gente falou que Rebbe estudou a Torá como claro prato klal, mas na branca anterior, com relação a Pidyon Ben, a gente viu que Rebbe estudou as alachot de Pidyon Ben com a regra de Ribui, Miut e Ribui. Então a gente tem uma contradição em Rebbe, e se a gente vai para o caso de claro prato klal, se a gente sustenta que Rebbe souber claro prato klal, a gente fica com um problema para explicar a Mishnah. Então, dois pontos. Contradição em Rebbe, e se a gente fala que Rebbe estuda a Torá como claro, prato claro, como a gente falou agora, como a gente vai explicar a nossa Mishnah? Então, fala agora. Realmente, Be'alma, Klal, o Prata e Dares. Realmente, de forma geral, o Rebbe estuda a Torá como Klal, o Prat, o Klal, certo? Então, a gente ainda não vai conseguir explicar Rebbe na nossa Mishnah, porque a gente tem que entender da onde Rebbe tirou que juramentos passados também são proibidos, também tem Corban. Isso a gente já vai explicar logo na continuação. Mas a gente ficou com uma contradição. A gente falou agora que Rebbe estuda a Torá como claro, prato claro. Mas com relação a Pidyon Ben, a gente estuda que Rebbe estuda a Torá como Ribui, Miut e Ribui. Então, por que ele foi diferente? Veacha com relação a Pidyon, Hainutama. O motivo que Rebbe estudou com relação a Pidyon é bem diferente. O motivo é o seguinte, que detalhe de Berav Ishmael, o Tan de Berav Ishmael fala o seguinte, Bamaim, Shnei Peamim, En Ze Klal Prat, Ela Ribau Miet Veriba, Ribau Miet. Rebbe fala o seguinte, olha, geralmente a regra de klal, prato, klal, ela tem que ser realmente a estrutura do pasuk. O pasuk tem que trazer um klal, depois um prat e depois um klal, certo? Se essa é a estrutura do pasuk, fala Rebbe, eu realmente estudo como klal, prat e klal. O problema é que igual a gente encontra com relação ao caso do peixe, ao caso dos peixes, às vezes a Torá não trouxe o klal e prat e klal nessa ordem. Ela não trouxe primeiro o klal, depois o prat e depois o klal. Ela não construiu dessa forma o pasuk. Quando ela não constrói o pasuk dessa forma, a gente muda o tipo de estudo para ribui o miúdo. Então, com relação ao Pidyon, que não é nessa forma, no passuco do Pidyon está escrito o seguinte, Ufdu Yomi Ben Chodesh, esse é o klal, Tifde é o segundo klal, e Hameshet Kalim, que é o prata, aparece depois. Ou seja, a construção do passuco não é klal, prat e klal. A construção do passuco é klal, klal e prat, certo? Ela é diferente da construção normal. Então, o Rebbe, quando a construção do passuco é diferente, ele muda o estilo de estudo, a técnica de estudo de klal, prat e klal, para ribui, miúdo e ribui, certo? Assim a gente consegue explicar a contradição de Rebbe. Geralmente Rebbe fala claro, prato, claro, a não ser que a construção do pasuk seja diferente. Aí ele vai para ribui, miúdo e ribui. E Rabanan, que discordaram de Rebbe com relação ao Pidyon, a Maravina, explica a Ravina, que Debre Marava, como falava em Eretz Israel, como estamos shtei klalotas muchot zelazé, atel prat benem, vedunam beklalo prat. E Rabanan, eles continuam estudando como klal, o prato, klal. Mesmo que você tenha o klal um do lado do outro e depois o prat, Rabanan entende, olha, se você tem no pasuk dois klalot, duas vezes o klal e uma vez o prat, você joga o prato no meio e estuda como se fosse klal, o prato, klal normal. Então explicamos Rebbe, certo? Então o Rebbe realmente ele estuda claro, prato claro, a não ser que a construção do passuco seja diferente. O problema é como a gente vai entender a Mishnah, certo? Da onde a gente sabe que Rebbe estuda que Shavuot, que é a proibição de juramento, é também caiu para juramentos passados. Rabbi Akiva tirou isso do limud dele, de ribui, miut e ribui. Mas Rebbe, que não estuda como ribui, miut e ribui, ele estuda como claro, prato claro, de onde ele sabe isso? Acha damar Rebbe claro, o prato e daresh, balkorcha, kasha Shavuot.
Agora que a gente falou que Rebbe estuda claro prat e não ribui e miut, então a gente fica com problema com Shvot. Da onde a gente sabe que Rebbe sustenta que juramentos passados é reav, igual Rabi Akiva. E lá, Beshvot nasce uma livre Akiva, velei los firalei. Por isso, realmente, conclui a Gemara que com relação a Ediota Tumá, com relação a impurezas e Beit HaMikdash, Rebbe concorda com o Rabi Ishmael, que tem quatro proibições. Quando eu esqueci que estou impuro e entrei no Beit HaMikdash, eu comi Korban, ou quando eu lembro que estou impuro, mas esqueci que esse é o Beit HaMikdash e esqueci que isso daqui é Korban. Quatro proibições. Com relação a Shvuot, a juramentos, a priori, Rebbe concorda também com o Rabi Ishmael, que só tem Korban para juramentos futuros e não juramentos passados. Mas na Mishnah, ele trouxe a opinião de Rabi Akiva, que também tem juramentos futuros e também tem juramentos passados, mas ele próprio não concorda com isso. Por que ele trouxe a opinião de Rabi Akiva na Mishnah? Para nossa Mishnah poder trazer coisas que são parecidas, em que é dois que são quatro, igual todo o resto. Então, realmente, a nossa Mishnah não é uma linha só, não é uma opinião só. Parte da nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Ishmael, parte da nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva, mas já que no contexto geral são dois que são quatro, foram trazidos como se fosse uma coisa só, mas não é uma opinião única. Então, com isso terminamos. Escolha.